Aquela parcela do fandom que só anda reclamando de tudo que os caras lançam, será que dessa vez vai? Pô, se diverte com os bagulho aí, cara. Chatão. Salve, telanautas. Eu sou o seu apresentador de plantão, Heitor Teixeira, pra gente falar sobre o lançamento desta série maravilhosa. Tô prevendo o futuro. The Acolyte, que saiu com 2 episódios e agora a gente vai falar sobre o primeiro. Se quando lá em 1977 a gente viu pela primeira vez Star Wars e só depois a gente foi ver alguma coisa que contava os episódios anteriores, sendo as prequels, agora a gente tá vendo literalmente as prequels das prequels. Não que não dê pra fazer as prequels das prequels das prequels, porque a galáxia de Star Wars, pra justificar o nome, vive em guerra. De vez em quando tem um pouquinho de paz. E aí tem esses bolsões aí onde não tem muito o que contar e tal. Deve ser bom viver por lá, mas não tem muita história e tal. Aqui a gente tá focando em algo que aconteceu bem antes da história da Ameaça Fantasma, numa parte do canon que a gente não viu ser visitada, pelo menos em tela. Vezes o bastante pra gente ter o que dizer a respeito disso. Tudo que se sabe a respeito dessa época meio que vem ali de livros, de jogos e outras coisas que não necessariamente acontecem lá exatamente do jeito que você vai ver acontecendo aqui. Então abram os seus coraçõezinhos porque a gente vai ver tudo que a gente já conhecia antes, mas de um jeito um pouco diferente, porque os tempos são outros. São sim tempos de paz. E a gente vê que é uma época onde tudo de bom que vem acontecendo acaba gerando inclusive uma certa arrogância por parte dos Jedi. O que vai culminar justamente naquilo que a gente vê na queda dos Jedi lá na época do episódio 3. Onde eles deixaram uma série de mancadas acontecerem de coisas que foram ocorrendo embaixo do nariz deles. Então é aquela tal história do pra quem tá de pé, é bom tomar cuidado pra não cair. Então só pra não ficar dúvida e ajudar a arrumar a sua cabeça dentro da bagunça de produções que é, eu vou encaixar aqui a cronologia pra você ter uma noção de onde é que isso aqui se passa. Aqui, ó. Hoje eu tô muito feliz e comemorando que o canal chegou nos seus 2.000 inscritos. Muito obrigado, galera. Nada disso seria possível sem a presença e participação de vocês. Afinal, é pra vocês que eu faço o canal. Pra gente compartilhar esses assuntos nerds da cultura pop, da fantasia e de assuntos similares que a gente tanto gosta. Num canal que não é necessariamente um canal nerd, mas o canal de um nerd. Então sintam-se todos muito bem-vindos, quem tá caindo de paraquedas ou quem já é telanauta das antigas. O que eu vou fazer é pedir para vocês, como sempre, que deixem o like de vocês, porque isso ajuda a valorizar o meu trabalho e ter a chance de chegar em mais possíveis interessados. Ativem as notificações se vocês não quiserem perder a notícia de que tá chegando material novo aqui no canal. Lembrando que nós temos o Momento dos Telanautas, onde você aí de casa tá mais do que convidado ou convidada a participar. Quer saber como é que faz para aparecer com seu comentário, crítica, elogio, pergunta, devaneio ou seja lá aqui no programa? Dá uma lida nas regras que vão estar na descrição desse vídeo e a partir do episódio 3 a gente vai ter na tela o que foi dito a respeito do episódio 1 e 2. Lembrando que eles estão sendo lançados juntos no mesmo dia, então eu vou juntar o que está saindo desses 2 episódios para comentar lá, caso vocês venham a participar. Mas participa, é bacana, é legalzinho. A partir daqui então eu vou falar sobre uma sequência de coisas fazendo um review misturado com um recap. Comentando certas coisas do como eu fui me sentindo ao longo do assistir ao episódio, pontuando um comentário ou outro e vendo se vocês concordam comigo. Vamos lá? O começo foi uma baita pegada estilo O Tigre e o Dragão. Lembra desse filme lá do comecinho dos anos 2000? Vocês chegaram a assistir? Lembram daquelas sequências de luta toda lá? Deu pra ver que teve uma baita influência dos filmes de Wushu, com a galera pendurada em cordinha e tudo mais.
que Star Wars sempre bebeu de outros gêneros, fosse o faroeste, fosse coisas de samurais e tudo mais, dessa vez eles foram dar um pulinho na cultura chinesa. E eu acho que combinou pra caramba com a cena, que já chegou com 2 pés no peito pra te mostrar que eles têm muito pra contar de uma história que vai ter drama e mistério, sim, mas que não vai ficar parado muito tempo não. De certa forma, o que eu vou falar pra vocês vai ser meio que em tom de brincadeira, mas também eu vou justificar desde antes que não é porque eu sou um gênio que eu consegui perceber essas coisas enquanto eu assistia, não. É porque, inclusive, olhando a página dessa série lá no IMDb, os nomes que estão lá e o que a gente está vendo na tela meio que me levou a concluir que o caminho ia ser esse mesmo. Onde a gente vê que a força crua da novata May, que eu só sei que é a May porque é o que está escrito no IMDb, acaba confrontando a mestra mais madura já, que é dona de si dentro da situação ali, da Jedi Indara. Ainda assim, mesmo sendo uma pessoa que não tem todas as características de um mestre Jedi com conhecimento, talvez até o próprio sabre de luz, aquele papo todo, a gente tem que lembrar que as coisas que o lado sombrio te proporciona trazem esse boost, esse extra, esse nitro, que acaba te proporcionando coisas que, mesmo que cheguem de forma artificiais, quando bem utilizadas, podem fazer alguém que nem tinha todo aquele conhecimento brilhar. Ou tirar o brilho dos outros, já que a gente está falando de alguém do lado sombrio e a metáfora fica meio esquisita. Mas vocês entenderam. O que acaba fazendo com que mesmo a Carrie-Anne Moss, a Trinity em pessoa, se lasque. Já que ela basicamente se sacrifica para salvar a vida de um inocente. Ou talvez a gente possa entender aquilo como uma espécie de erro de cálculo. Trouxeram uma atriz do renome da Carrie-Anne Moss para fazer uma cena tão rapidinha. Será que isso ainda vai ter um desdobramento diferente mais na frente, com alguma surpresa reservada? Será que a gente vai voltar a ver ela em flashback? Será que ela de fato não morreu? Ou será que era só pra gente conseguir ver o impacto e o quanto os showrunners dessa série estão falando sério em relação ao que eles querem alcançar? Que, por falar em alcançar, é justamente essas coisas de quem tá disposto a jogar por fora das regras sempre vai ter uma vantagem desleal com aquilo que consegue obter, ainda que a tal mocinha May não seja totalmente desprovida de coração, como a gente vê que ela acaba andando depois que vê que o cara tem uma criança pra cuidar. É boazinha, na verdade. E aí tudo leva a crer que o tal assassinato foi feito durante o dia de folga da mocinha, que agora tá de volta no serviço da nave que contratou ela, como uma espécie de mão de obra temporária, meio para fazer serviços ali que não chegam a estar super ok com a CLT da República. Mas de qualquer forma, a gente acaba vendo o que acontece no dia a dia dessa moça, pelo menos que é o que a gente acha até então. E essa patota aí, no qual ela tá trabalhando, a nave, pertence à Federação de Comércio. Lembra deles lá do Phantom Menace, do Ameaça Fantasma? Que foram os peões usados pelo Darth Sidious para começar a fazer com que a República tivesse um inimigo fantasma? Eles ainda te mantêm nessa coisa de estar distraído, pensando que muito provavelmente foi ela mesma que fez todas essas coisas, quando a gente vê que numa situação de reparos lá, ela tromba com um negócio lá que meio que desperta o tal da síndrome de estresse pós-traumático. Bem coisa de assassino mesmo. Ou não? A diferença do tempo em que essa série se passa vai acabar se refletindo em tudo que a gente vê, como desde a tecnologia, um pouquinho dos cenários, o como funcionam os droids, que são outros bem diferentes daqueles que a gente está acostumado, as naves, os figurinos, aquele papo todo, mas principalmente nas atitudes de cada um, principalmente, vejam vocês, dos Jedi. Porque é claro que o tal assassinato não ia ficar sem ser investigado, não é mesmo? E é justamente por isso que um Jedi, bom moço, chega com a sua Padawan pra averiguar o que tá pegando. E aí eu quase fui levado a crer que de repente a visita ia ser mera coincidência. Como se talvez ele tivesse ido visitar a moça porque eles talvez fossem família, ou porque talvez se conhecessem de tempos mais antigos e ele tivesse sentindo a falta dela, mas não, era bem isso mesmo. Ela estava enquadrada pelo fato de que a descrição de quem fez a maldade era a lata dela. E aí a gente vê que essa
que a Mei, que está sendo procurada pelo assassinato, mas está sendo chamada de Osha, é uma ex-aprendiz Jedi. O que corrobora e vai te fazendo achar que ela é uma mentirosa do cacete. Que tá só tentando encobrir o rastro dela, porque fez as coisas e não conseguiu ficar ilesa. Aparentemente, casos como o dela, as circunstâncias na qual ela foi aceita para se tornar uma aprendiz, uma padawan, inclusive a idade que ela tinha ali por volta dos 8 anos, acabaram gerando precedentes pro conselho tratar o Anakin do jeito que tratou lá na época da Ameaça Fantasma, meio com o pé atrás, ali com cara de que não vai ser muito uma boa ideia, esse moleque já tá chegando meio velho, as circunstâncias nas quais ele foi criado, não vai ser bacana, tal. E aí fica aquele negócio do se ele foi aceito ou engolido, já que o Qui-Gon Jinn deixou claro que, olha só, tô aqui com o meu padawan, o Obi-Wan, que já tá pronto pra simplesmente se tornar um Jedi e deixar de ser um padawan por conta própria. E aí eu pego outro padawan. E eu não tô perguntando, eu tô afirmando. Vou pegar o menino aqui. E aí agora ela acaba sendo reconhecida, apontada pelo tal dono do bar, o alienígena lá, que fala foi ela mesmo. Então ela vai presa e continua afirmando, jurando de pé junto que não foi ela. Aí a gente fica naquele negócio de o que tá por trás disso? Será que ela de fato não tem nada a ver com o negócio e vai ter uma espécie de plot twist por trás que os caras vão tentar me contar uma história mais complicada, ou ela só vai mentir o tempo inteiro descaradamente pra tentar aliviar as coisas pra cima dela, bem ao estilo do que dia foi isso? Nunca nem vi. Ou seria esse mais um exemplo de uma trama envolvendo a gêmea malvada, ao estilo Rutinha e Raquel? É isso aí. Já no Templo Jedi em Coruscant, a gente vê novos padawans sendo treinados. Inclusive dá pra sentir ali que alguns dizem coisas que a gente reconheceria como sendo fofinhas, tal, agradáveis, que vêm de alguém infantil, mas também tem alguma coisa sendo dita ali de forma pura, que apesar de também ser dita na inocência, tem seu peso, que não necessariamente é só pra algo do bem, mas pra algo com potencial de ser destruidor. O que o Mestre Sol acaba tentando fazer é encarar aquilo como sendo algo natural. E aí na conversa entre mestres Jedi a gente tem um pouquinho mais de contorno no tempo em que a tal da Osha era aprendiz. Será que era ela mesmo? E aí apesar de todo o ar de bom mocismo do Mestre Sol que apareceu até então, nas falas mansas, suaves, aquela aparente boa vontade de clero que o cara demonstra ali e tal, eles me colocam uma cena onde os diálogos promovem algo que lembra um pouco o lado político sujo da vida, que parece que apesar de tudo também faz parte do dia a dia dos Jedi dessa época, sendo que eles têm um pouco de medo que os eventos que levaram ao assassinato da Mestra Indara acabe sendo usado pelos opositores dos Jedi, ou seja, usado como arma política e, portanto, eles meio que sabem que, por mais que o negócio seja desagradável, a ideia é dar uma varrida para debaixo do tapete e abafar o caso. Coisa essa que eu acho que combina pouco com o jeito de ser de um Jedi. E a moça tá lá na nave de transporte, calmamente aguardando o momento dela ser julgada, para ela poder se justificar, passar pelo interrogatório, aquele negócio todo, numa boa, quando o resto dos prisioneiros resolvem fazer um motim para escapar. O que evidentemente faz com que a situação fique feia pra cara dela. Porque quanto mais a coisa se complica no entorno de onde ela estiver presente, mais difícil fica ela explicar que mosquito quando voa não balança o saco. Só que quando o plano vai mal e as coisas começam a pipocar no console de comando de navegação, o problema não é nem provar inocência, nesse momento é só conseguir se manter viva mesmo. A gente vê que ela até tenta em dado momento usar a força para favorecer alcançar uma ferramenta para se livrar da cela, mas ela tem dificuldade. E aí só a circunstância de quando a nave dá uma guinada, que a coisa chega mais perto dela, é que ela consegue. E aí ela teria um outro pod de escape para fugir, mas a consciência dá aquela pesada no sentido de não vou fazer isso com o outro sujeito ali, com o tal do parasita preso na cara que causa lá a tal da bad trip, e aí ela vai ajudar o cara. O lance é, para conseguir ajudar ele, ela tem que arranjar um jeito de arrancar o parasita. E assim que acorda, o cara sai correndo imediatamente para se jogar no pod de escape e foge.
Ou seja, tá lascada e mal paga. Eu senti que esse foi mais uma vez o roteiro brincando com a sua percepção. Fosse pra te dar a pista de que ela era do bem, como pra dar a pista de que talvez ela fosse perversa mesmo. Agora ela tá caindo na direção da atmosfera de um planeta e vai ter que improvisar para conseguir segurar o esquema todo de coisa voando para tudo quanto é lado de forma perigosa durante o pouso forçado. Mas, para contrariar o que eu acabei de falar, uma cena já desmente a outra, porque eu achei que eles fossem fazer a coisa de um jeito aonde ficasse mais feio para a cara dela, cada vez tendo menos coisa que corroborasse a história dela quando ela eventualmente fosse pega, mas no Templo Jedi imediatamente a gente vê que os outros fugitivos já foram capturados e inclusive o tal carinha que estava com o parasita na cara acaba confessando que ela inclusive ajudou ele. O que não faz necessariamente que a outra mestra carequinha verdinha ache que não é culpa dela, porque isso sozinho não prova nada. Mas é um atenuante. E até por isso o Mestre Sol acaba insistindo em querer ir procurar ela ele mesmo, já que ela era a aprendiz dele e ele se sente responsável. Corta pra superfície gelada e tá lá alguém pra ela seguir. Mistérios. Então fica naquelas de que o Sol, o Yord e a Jack vão juntos até lá. Deu até pra sentir uma certa faísca entre os mais jovens. Ficou bem óbvio. E aí, como eu disse, eu realmente achei que eles fossem segurar isso por mais tempo, mas tá lá a tal da Osha versus a tal da Mei. E o Tonho da Lua fica como? Daí tome chá de cogumelo e rola o papinho das duas irmãs na tal salinha de chat da força. Então a gente vê que o fato de haver uma irmã gêmea nem é novidade pro Mestre Sol, já que ele sabe que essa foi a irmã que começou o incêndio que na verdade matou a família toda. Ai que danada. Porém, todavia, contudo, entretanto, ele acredita que a Mei esteja morta, que ela tenha morrido no tal incêndio, porque ele jura de pé junto que viu a menina morrer. Então é por isso que a Osha acaba continuando como suspeita, já que a descrição é todinha dela. E ao chegar nos destroços, é óbvio que a presença dela, ou a ausência, melhor dizendo, é preocupante, só que o Sol tem uma premonição. Ela com certeza saiu correndo atrás da apariçãozinha lá, porque pra ela é uma questão de sangue. Sendo que se trata da irmã, que ela julgava que estava morta, mas ela tem uma ligação forte com a moça. Mesmo a moça sendo malvada. E aí a cena em que eles vão até a tal da caverna lá e tal, e ela fica na beirinha, teve uma tremenda vibe de O Fugitivo, só que dessa vez ela não cai. E na primeira oportunidade, ela conta pro Sol que a Mei tá viva. E não é que o cara acredita na hora. No desfecho do episódio fica uma frase intrigante, onde a gente escuta o cara dizendo que laser e aço não são uma ameaça para eles, os Jedi, mas um acólito. Um acólito mata o sonho. Isso, além de burlar a regra dos dois, ainda se beneficia da miopia e da sensação de segurança compartilhada pela Ordem nessa época. Sendo que o que aconteceu foi que os Sith, que tinham todo um esquema entre eles, acabavam tendo que lutar em pelo menos duas frontes. Ou seja, lutavam contra os Jedi, mas por natureza desse negócio de querer gostar muito de ser fã do Highlander e achar que só pode haver um, acabavam lutando entre eles também. Então quando ficou esse negócio de só pode ter um mestre e um aprendiz, pra gente poder ter mais gente sendo do mal, o lance é pegar uma galerinha de estagiário. Vão ser 8 episódios, sendo que 2 estão aí já liberados para vocês assistirem, então eu vou deixar na tela para vocês darem uma olhada nas datas previstas em que essas coisas vão rolar. Pode haver algum tipo de mudança sem aviso prévio? Pode, mas a princípio as informações que a gente tem são essas aí. Eu curti bastante a forma como eles apresentaram o que eles colocaram pra gente ver nesse primeiro episódio. Sendo que eu só assisti o primeiro episódio até aqui, o momento dessa gravação. Porque parece que eles arranjaram um jeito novo da gente ver elementos que a gente já conhecia. E enriquecer esse período que a gente ainda não sabia nada a respeito. Não é incomum que séries tenham começado aí com o pé direito e feito bonito, agradado a galera, mas depois com o passar do tempo vão ficando mais mornas e acabem desagradando mais pra perto do final. Mas eu tenho fé na força, e que a força esteja com vocês.
Então é isso, galera. Acho que eu consegui cobrir as coisas mais relevantes e pertinentes a respeito desse episódio aqui. Vou deixar 2 sugestões para vocês continuarem com o meu conteúdo. Um forte abraço, galera. E até mais.